Nesse vídeo aqui eu vou analisar todos os confrontos dessa rodada de número 30. Começar com Palmeiras e Grêmio e tudo indica para um jogaço, né? É uma prévia aí da final da Copa do Brasil. Eu acredito que o Palmeiras em casa deve levar melhor. Os dois times provavelmente vão com os times titulares, porém o Palmeiras em casa é um time muito forte. O último jogo do Palmeiras em casa foi justamente contra o River, aquele 2-0. Foi um jogo muito atípico do Palmeiras e em casa o Palmeiras tem números muito bons, tá? Principalmente aqui no Brasileirão. Inclusive, acho que são 8 ou 9 jogos do Palmeiras em casa sem sofrer gols, tá? Sofreu gols apenas para o América Mineiro e para o River Plate. De resto, não tomou gol. Então, o Palmeiras em casa é muito forte. Eu acredito que nesse jogo aqui deve ser um jogo de poucos gols, dois times se respeitando muito, tá? O meu palpite é 1-0 para o jogo, mas vamos dar uma olhada no retrospecto, nos últimos jogos entre Palmeiras e Grêmio. Então olha só, pessoal, ó, em 2020 os dois se enfrentaram na rodada 11 e o jogo foi 1-1. 2019, 2-1 pro Grêmio, 2-1 pro Grêmio e 1-0 para o Palmeiras, tá? 1-1 aqui também. Então olha só, são jogos de poucos gols, o máximo que tem aqui é um 2-1, não tem goleada, é jogo onde os dois times se respeitam muito. E o meu palpite é 1-0 para o Palmeiras. Acho que vai ser um jogo bem travado e acredito que o Palmeiras deve vencer por 1-0. O segundo jogo aqui é Fluminense Sport. E olha só, eu achei que o Fluminense ia ser favorito, chegaria com confiança, porém depois daquele 5-0 complicado, né? O Fluminense perdeu ontem de 5-0 para o Corinthians, então a gente já liga o alerta para esse jogo aqui do Fluminense contra o Sport. Então, vamos lá, vamos analisar os últimos jogos entre as equipes. Então vamos lá, ó, 1-0 para o Sport nesse ano, aí em 2018 0-0, 2-1 para o Fluminense, 2-1 para o Sport e 2-2, tá? Inclusive aqui os dois últimos jogos de poucos gols, porém restante, ó, sempre aí 3 ou mais gols no jogo. Então, uma partida difícil, não tem um favorito, ó, foram 2 empates, 2 vitórias do Sport e uma vitória do Fluminense. Porém, eu acredito que o Fluminense aqui vai tentar se recuperar. Vou postar no 1-0 para o Fluminense, acho que vai ser um jogo bem difícil e o Flu vai acabar revertendo aqui o que aconteceu na rodada 11 desse ano. 1-0 ou melhor, 1-1, né? Acho que o Sport vai acabar fazendo um gol. Vou postar 1-1 nesse jogo. Vasco e Curitiba, e olha só o Vascão da massa, né? Parece agora contra o Curitiba vai vir com força máxima. Vamos lá, acho que tem mais uma vitória do Vasco pela frente. Olha só os últimos jogos, tá? Inclusive na rodada 11 desse ano, o Vasco perdeu pro Curitiba. E aí em 2017, ó, 1-1, 2-2, 2015, 0-0, 1-0. Ou seja, jogos aqui onde não tem nenhum padrão, né? Nenhum padrão assim claro. Jogos difíceis, ó, a maioria com bastante empate e com o Curitiba sendo favorito, né, nos últimos 5 jogos. Eu acredito que nesse caso aqui é um pouco diferente, principalmente pelo Vasco ter acabado de vencer um clássico por goleada, o Luxemburgo ter arrumado o Vasco. Acredito que nessa rodada em casa o Vasco deve vencer e inclusive sem tomar gols. Meu palpite pro jogo é 2-0, tá? A gente não tem nenhum padrão aqui nos últimos jogos, então vou postar no meu palpite mesmo, 2-0 pro Vasco em casa, deve vencer aí. Atlético Paranaense, São Paulo, e aqui as coisas vão começando a ficar boas, né? Que tem tudo para ser um jogaço, jogo difícil, jogo pegado. Vamos analisar os últimos jogos entre as equipes. Então vamos lá, em 2020, ó, o São Paulo venceu por 1-0 na rodada 11. Em 2019, o São Paulo perdeu em casa e ganhou fora, depois 0-0 e 1-0. Então, aqui a gente pode observar um padrão, né, nos últimos 5 jogos. Olha só, quem venceu o jogo não sofreu gols. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, tá? Então, olha só, quem vence o jogo entre São Paulo e Atlético normalmente não sofre gols. Então, tudo indica que vai ser um jogo de poucos gols, dois times se respeitando muito, tá? E o time que vencer, teoricamente, deve manter o saldo de gol. Eu vou apostar num 0-0, acho que vai ser um jogo feio e os dois times devem ficar no 0-0, tá? O padrão aqui dos últimos 5 jogos é exatamente esse, 0-0, 1-0, tá? Então vou postar um 0-0 ou até mesmo 1-0 para o Atlético, é meu palpite. Agora temos aqui Santos e Botafogo, olha, e aqui a gente prevê uma goleada do Santos, né? Ainda mais por ter goleado Boca, tá com confiança. E em casa contra o Botafogo, acho que vai dar Santos, hein? E olha só, pessoal, ó, em 2020 eles se enfrentaram, ficou 0-0 o jogo. Em 2019, 4-1 pro Santos, e eu acredito que deve ser mais ou menos aqui nesse estilo. 1-0 pro Santos fora em 2019, 1-1, 0-0. Enfim, não tem nenhum padrão aqui também, né?
Inclusive jogos aqui, ó, na maioria deles de poucos gols. Apenas esse aqui em 2019, que foi 4-1 por Santos. E exatamente na rodada 30, olha só. Será que tem um mistério aí? Alguma coincidência? Eu acredito que aqui deve o Santos golear, tá? E como aconteceu isso? Exatamente na rodada 30, eu vou apostar o mesmo placar. Não sei se o Botafogo chega a fazer um gol no Santos, porque o Botafogo tá mal. Porém, pelo Santos tá desse jeito, voando, joga em casa, viu o Corinthians passar o Santos na tabela, o Santos para mim vai querer vencer e vai golear o Botafogo. O Botafogo tá muito mal, o Santos deve aproveitar isso e deve sair vitorioso. Ainda faltam aqui 4 jogos pra gente analisar. Eu já vou falar pra vocês que eu tô dentro do CP10, olha só, CP10, isso mesmo. João, o que é CP10? CP10 é o Clube do Palpite 10, ou seja, é um fantasy game, mesmo estilo do Cartola, tá? Só que ao invés de você acertar os jogadores, aqui você tem que acertar os jogos, os palpites, tá? Então você tem que acertar qual vai ser o placar dos jogos, que é inclusive o que eu tô fazendo aqui, ó, com vocês. Tô analisando e já tô colocando meu palpite em cada jogo, tá? Inclusive no CP10, ó, o mercado vai fechar amanhã, sexta-feira, porque o jogo entre Palmeiras e Grêmio vai valer pro CP10, tá? Então, pra você que quer jogar um novo game, um fantasy game novo, conheça o CP10, tá? Clube do Palpite 10, eu jogo, é muito top, recomendo pra vocês. O link vai estar aqui na descrição e nos comentários para você fazer o download, ou você pode ir na sua loja de aplicativo do seu celular e baixar. Ou até mesmo pelo computador, tá? Eu tô pelo computador, você também pode jogar. CP10 você consegue jogar em todo lugar, beleza? Muito top e é de graça para você jogar. E além de você poder jogar de graça, ainda tem premiações de graça e para quem é VIP. Eu sou VIP, vou falar um pouquinho sobre cada premiação. Olha só, premiação de quem é VIP, ó, por rodada. O primeiro lugar ganha R$2.000, o segundo 500, o terceiro 200, o quarto 100 e do quinto até o 10º R$50. Ou seja, se você for VIP e ficar entre os 10 maiores pontuadores, você vai ganhar dinheiro toda a rodada. Agora, se você for free e ficar entre os 5 maiores pontuadores na rodada, você vai ganhar uma licença juvenil, ou seja, você vai se tornar um VIP, tá? Aí tem premiação por turno, olha só. O primeiro lugar do VIP ganha uma Yamaha 125, o segundo o iPhone 11. A premiação do Free, olha só, de graça, hein? Você pode ganhar um Motorola Oni Macro e o segundo lugar ganha uma licença profissional, ou seja, vai se tornar VIP. E por fim, o ranking nacional, tá? O ranking geral do campeonato. O primeiro lugar do VIP ganha um Fiat Mobi, um carro. O segundo, o iPhone 11. O terceiro, R$1.000. O quarto, 500. Olha só, premiação muito top. E vai premiar até o 20º lugar, ó, com uma licença profissional para o Brasileirão 2021. Olha só, premiação geral. E para quem é free, olha só, se você ficar em primeiro, você vai ganhar um iPhone 11, um Motorola Oni Macro e o terceiro ganha uma licença crack pro próximo Brasileirão. Então, tem premiação pra caramba pra quem é free. Pra quem é VIP, a premiação é melhor, premiações muito tops, tá? Inclusive eu tô concorrendo, já sou VIP. Pra você jogar é de graça, mas pra você concorrer a essas premiações do VIP, olha só, o free é de graça, como eu falei, você pode baixar agora e já começar a jogar o CP10. Mas a gente tem aqui as licenças, ó. Licença juvenil, você se torna VIP por uma rodada, custa apenas R$10. A licença profissional, você se torna VIP por 19 rodadas, custa R$142,50. E a licença crack, que foi a que eu assinei, você se torna VIP aí, ó, pelo campeonato inteiro, pelas 38 rodadas, e você paga apenas R$190. Olha só, bem mais barato, é o plano que mais compensa, foi justamente o que eu assinei. Uma rodada que você ficar ali bem posicionado no VIP, você já vai ganhar essa grana de volta. Então compensa demais você fazer o plano crack ou até mesmo profissional aqui no CP10. Bom, agora vamos voltar aqui para acabar de analisar os últimos confrontos. A gente tem aqui Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, confronto de Atléticos. Vamos analisar esse jogo, bora lá. Olha só, o Atlético Mineiro é bem favorito, tá? São jogos antigos, ó, 1980 para lá. Porém, jogos mais recentes, tá? 2017 para cá, 3 vitórias do Galo. Inclusive esse ano, o Galo venceu por 4-3. Olha, jogaço. Venceu também por 3-2 em casa em 2017 e 2-1 fora. Aí em 2012 foram 2 empates. O Atlético Goianiense só venceu uma vez o Galo, que foi em 2011, por 1-0. Analisando os jogos mais recentes, são jogos de gols. Ó, aqui teve 7, aqui teve 5 e aqui teve 3 gols. Tá? Então tudo indica, teoricamente, para ser um jogo de gols. Meu palpite, tá, pessoal? Acho que vai ser 3-1. Acho que o Galo vence,
faz bastante gols e acaba sofrendo um. É o meu palpite pro jogo. Ceará e Bragantino é outro jogo que tem tudo para ser um jogo de gols também. Vamos analisar. Olha só, inclusive nesse ano, na rodada 11, a gente teve um 4-2. E os jogos mais antigos aqui, né, quando o Bragantino era apenas Bragantino, Ceará, empate, Ceará, Bragantino 3-0 em casa e 1-0 pro Ceará. Não tem nenhum padrão, ainda mais porque aqui era só Bragantino. Vale a pena a gente lembrar disso aqui, ó. 4-2 essa rodada. Esse ano, né, na rodada 11. Então, tudo indica para que seja de fato um jogo de gols. Eu vou postar um pouco diferente, eu vou postar em 3-2 aqui. É um pouco ousado, porém acredito que o Ceará deve vencer o Bragantino e deve ser um jogo de gols. 2-2, 3-2 pro Ceará. Internacional e Fortaleza, olha só, o Inter bem favorito. Os últimos 5 jogos foram 5 vitórias e eu acredito que contra o Fortaleza deve também vencer mais uma vez. Olha só, pessoal, Fortaleza 1-0 no Inter, Internacional e Fortaleza 2-2, Fortaleza e Inter. Inter ganhou de 1-0, Fortaleza 1-0, aí aqui ó, Inter 3-3, enfim. Não tem nenhuma sequência. Ó, o Inter em casa, 2-2, 3-0, 3-0. Tem nenhuma sequência lógica assim, né? Desse ano, inclusive, ó, o Fortaleza venceu o Internacional na rodada 11. Justamente, acho que quando o Inter estava liderando o campeonato. Então, o Fortaleza em casa acabou vencendo o Inter. Hoje as fases são bem diferentes, né? O Fortaleza tá bem mal, o Inter vem de 5 vitórias seguidas. Então, por conta disso, eu vou acabar apostando num 2-0. Acho que o Inter em casa vai sair vitorioso e também não vai sofrer gols. É o meu palpite para a partida. E como eu tô aqui no CP10, já vou até dar estrelinha para esse jogo. Tô muito confiante. Inclusive, para quem joga CP10 já sabe que essa estrelinha aqui, ela aumenta a sua pontuação. É como se fosse o capitão no Cartola. Então, você colocando a estrelinha na partida, isso aqui faz com que a minha pontuação do jogo aumente 50%. Então vamos lá. Se eu acertar aqui, tirar nota 10, por exemplo, se eu acertar o palpite 2-0, tirar 10, como eu coloquei a estrelinha, eu vou ganhar mais 5 pontos, mais 50% da minha pontuação. Então ajuda demais a estrelinha. Eu tô confiante aqui, então vou postar minha primeira estrelinha aqui. E por fim, o último jogo, ó, Goiás e Flamengo. E é o jogo aí do Rogério Ceni, né? Se perder, já era. Então o Rogério Ceni precisa vencer, tá pressionado, mas o Goiás vem fazendo bons jogos. Vamos analisar aqui. Olha só, predominância do Flamengo, inclusive jogos de gols. Tá, ó, 1-0 pro Flamengo em 2015, aí 4-1, 6-1 na rodada 10, 2-2 e 2-1. Inclusive esse ano o Flamengo venceu por 2-1, jogo difícil. Então, são jogos onde o Flamengo tá bem favorito. Ó. Os últimos 5 jogos o Flamengo venceu 4 e empatou apenas 1. Tá? Então é um jogo bem difícil aqui pela frente. A fase do Flamengo não agrada. Então, inclusive, eu falo pra vocês, tome cuidado que o Flamengo não vem bem. Se fosse em 2019, a gente apostaria aí 3-4-0 pro Flamengo fácil. Só que mudou. O Flamengo hoje vem aí de 2 derrotas, tá mal. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado. Porém, como eu disse, esse aqui é o jogo do Flamengo. É o jogo que o Flamengo precisa vencer. Pode ser que isso pese a favor do Mengão. Mas, analisando os últimos jogos do Goiás, os caras vêm jogando bem. Por conta disso, eu vou apostar no 1-1. Acho que vai ser mais um tropeço do Flamengo, tá? Eu vou apostar 1-1 nesse jogo. E agora ainda falta mais uma estrelinha e eu vou apostar justamente no Santos, né? Acho que o Santos deve de fato vencer aqui por 4-1. Ou até mesmo 4-0, mas eu vou apostar aqui em 4-1 mesmo. Estrelinha aqui no Santos também, são 2 estrelinhas para aumentar minha pontuação. E é isso aí, são os meus palpites aqui no CP10. O download do CP10 está aqui embaixo na descrição e também nos comentários. Só você baixar ou pesquisar na sua loja de aplicativo do seu celular. E aí, ó, palpites já estão registrados para a rodada de número 30. Ó. E aí, galera, eu sou VIP, né, como eu falei para vocês. E para você que quer começar a jogar o CP10, faça o download agora, ó, que o mercado já fecha na sexta-feira. Então, faça o download agora e bora palpitar. Tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Bora mitar e também bora palpitar.